Bom, gente, seguinte, a gente já viu muito conteúdo de dentística, né? A última aula, então, que a gente falou foi a aula 3, a gente falou de resina, foi muita coisa, depois a gente falou de clareamento, um pouco mais suave. Hoje a gente vai falar de proteção do complexo dentino pulpar e de cimento de ionômero de vidro. São duas matérias, dois conteúdos também que costumam cair bastante, né? Vocês estão com a apostila aí atualizada. Eu botei aqui na aula, não está na apostila, depois vocês tiram foto para acompanhar, duas questões que caíram no concurso da UFRJ, que teve agora domingo, de odontólogos, dentistas, que eu fiz essa prova. Aí botei aqui para a gente discutir, porque são questões até interessantes, tá? Mas uma coisa que não teve naquele concurso, que vocês têm, que tem essa referência bibliográfica, que torna um pouco mais fácil, saber, não, que livro que eu tenho que estudar? Conceição Baratieri, tá? Então a gente vai buscar informação desses livros. Posso até dar informação de um livro ou de outro só para complementar mesmo, mas a gente vai focar nesses dois livros mesmo. Então, vamos falar primeiro do manejo do complexo dentino pulpar. Então vamos explicar, antes de passar os slides, vou explicar o que é o complexo dentino pulpar. Bom, a gente aprende anatomicamente, didaticamente, separar os tecidos dentários em esmalte, dentina, polpa, cemento, ok? Só que a gente sabe que a dentina e a polpa estão intimamente relacionadas. A gente sabe que a dentina é um tecido poroso, digamos assim, pela presença de túbulos dentinários, e dentro desses túbulos dentinários nós temos prolongamentos, todos os odontoblastos, que são células que ficam na periferia da polpa. Então, quando acontece algum estímulo na dentina, isso acaba passando para a polpa, você acaba tendo um reflexo na polpa. E a polpa consegue interferir, modificando a dentina para se proteger. A polpa é um tecido especializado, um tecido conjuntivo com fibras nervosas, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo frouxo, células mesenquimais indiferenciadas, que são células tronco, elas conseguem se diferenciar em outros tipos de célula. Então, é um tecido bem específico que vai reagir e vai estar relacionado com a dentina na condição de nutrição, formação da dentina e, às vezes, modificação da dentina para a proteção dela mesma. Então, vamos ver as informações aqui, ó. O órgão pulpar é constituído por um tecido conjuntivo frouxo especializado, composto por células, fibroblastos, células mesenquimais indiferenciadas, odontoblastos e células de defesa. Substâncias amorfas, fibras, vasos e nervos. Então, voltando aqui, o órgão pulpar constitui tecido conjuntivo frouxo especializado, ou seja, só tem realmente naquela localização. É um tecido conjuntivo? Tem vários locais do corpo, mas a polpa ela é especializada, a gente só tem realmente dentro do dente. Células fibroblastos, células que formam fibras. Células mesenquimais indiferenciadas, células tronco, que conseguem se diferenciar em outros tipos de célula. Odontoblastos são as células que formam a dentina. E a dentina ela é formada ao longo da vida de uma forma até fisiológica, natural, sem nenhum estímulo patológico. Também pode ter uma formação de uma dentina através de um estímulo patológico? Sim, a gente vai ver isso aqui. E células de defesa também. Substâncias amorfas, fibras, formadas por fibroblastos, vasos, ou seja, tem uma vascularização, sangue correndo ali para a nutrição dessa polpa, e nervos também, responsáveis pela sensibilidade dolorosa. Função da polpa: formação de dentina, função primária, nutrição e defesa do dente, dela própria, na verdade. A polpa está circundada por paredes anelásticas e o contato com o meio externo se dá pelo forame apical. O que ele está falando? Em volta da polpa tem tecido mineralizado, a dentina. E o único contato que ele tem de uma forma natural, fisiológica, é através do forame apical. Pode acontecer uma exposição pulpar por um trauma, por um acesso, por uma lesão cariosa, ou uma exposição do complexo dentino pulpar, uma retração gengival, por uma lesão cervical não cariosa, uma lesão cariosa por um trauma, mas são condições patológicas. Fisiologicamente, a polpa só está relacionada ao meio externo através do forame apical. A dentina é dependente da polpa para sua formação, via odontoblastos, e ao mesmo tempo protege a polpa das agressões do meio externo. A dentina é um tecido que tem uma certa capacidade de ser isolante térmico, até porque tem bastante água, então consegue controlar bem a temperatura. De certa forma é um isolante elétrico, mas não tão bom, e acaba protegendo também mecanicamente essa polpa.
Composição da dentina: 70% de matéria inorgânica, a hidroxiapatita, 20% de matéria orgânica, que é o colágeno, principalmente do tipo 1, e 10% de água, ou seja, a dentina é um tecido considerado úmido, porque a gente tem aproximadamente 10% de água nessa dentina. O fenômeno da sensibilidade dentinária está relacionado com a movimentação do fluido nos túbulos dentinários. Essa é a teoria de Brandstrom. Vocês já ouviram falar? Teoria hidrodinâmica, perfeito. O que esse pesquisador teorizou e propôs? Bom, existe um entendimento que qualquer estímulo, vários estímulos externos podem causar uma sensibilidade na polpa. Então, um estímulo mecânico, um estímulo térmico de aumento ou baixa de temperatura, um estímulo químico ou até mesmo um alimento doce, ácido, podem provocar uma sensibilidade quando a gente tem dentina exposta. E ele associou a uma movimentação do líquido dentro do túbulo dentinário, uma movimentação às vezes meio rápida, provocando um certo desconforto, digamos assim, no prolongamento do túbulo do odontoblasto, e essa informação chegando à polpa e chegando assim aos nervos e causando sensibilidade. Bom, processos odontoblásticos vão de aproximadamente 0,1 até 1 milímetro de distância, e na dentina a gente apresenta os túbulos dentinários. Essa informação, esse quadrinho aí, interessante porque essa pergunta caiu nessa prova que eu falei agora de domingo da FRJ, tudo bem que não é o foco de vocês, mas só para citar, porque esse quadrinho já estava até montado aqui, né, antes para a aula, e graças a esse quadro maravilhoso eu consegui acertar a questão. Então, você, abençoado, dá uma lida aqui, dá uma decorada. É difícil decorar, mas vamos lembrar o seguinte: aqui tem a diferença do que o Baratieri fala e o que o Conceição fala em relação aos túbulos dentinários. Próximos ao esmalte, ou seja, na junção amelo-dentinária, Baratieri fala que a gente tem aproximadamente 20 mil túbulos dentinários por milímetro quadrado e com um diâmetro de aproximadamente 0,63. Já o Conceição fala numa área total de 1% e um diâmetro de 0,7. Importante o Conceição ele fala em porcentagem. Já o Baratieri fala meio que densidade, digamos assim, em concentração. Quantos por milímetro quadrado? Conceição vai falar de porcentagem. Próxima polpa, 45%, segundo Conceição, e 45 mil, segundo Baratieri. Então é mais fácil até de associar. Próxima polpa, 45. Ou 45 mil por milímetro quadrado, segundo Baratieri, ou 45%, segundo Conceição. E o diâmetro, 2,6, segundo Conceição, ou 2,37 micrômetros, segundo o Baratieri. Segundo o Baratieri, isso mesmo. E aí eu vou mostrar daqui a pouco a questão para você, a gente vai discutir mais um pouquinho sobre ela, tá? Vamos lá. A polpa reage à agressão da cárie de duas maneiras. Uma, produzindo dentina reparadora, e dois, esclerose dentinária, que preenche os tubos dentinários com hidroxiapatita. Vocês sabem diferenciar o que é a dentina reparadora da dentina esclerosada? Não, né? Fica um pouco de dúvida. Clinicamente não, estou falando assim realmente de teoria, porque clinicamente é muito difícil de você identificar. Nossa, isso aqui é uma dentina reparadora, isso aqui é uma esclerosada. Esclerosada até você consegue identificar com mais facilidade, mas pela teoria ela funciona da seguinte forma. A dentina reparadora, a gente tem o que a gente chama de dentina primária, que ela é formada antes do dente erupcionar, na verdade antes mesmo do dente entrar em oclusão. A partir do momento que o dente entra em oclusão, já é chamada de dentina secundária, formada pela mesma geração de odontoblastos, foram formados lá no início da formação do germe dentário. Esses mesmos odontoblastos passam a formar uma dentina agora com os túbulos um pouquinho mais desviados, que é chamada de dentina secundária. Dentina primária e dentina secundária, ambas são dentinas fisiológicas e clinicamente não tem como observar alguma diferença entre elas. A gente vai olhar a dentina e não vai saber diferenciar o que é primária, o que é secundária, mas ambas são fisiológicas. Dentina reparadora e esclerose dentinária são dentinas patológicas. A reparadora acontece quando você tem uma morte dessa camada de odontoblastos. As células de mesenquimais indiferenciadas, células-tronco,
se diferenciam em novos odontoblastos e esses novos odontoblastos, essa nova geração de odontoblastos, formam uma ponte, uma barreira de dentina, diminuindo o volume, diminuindo o tamanho da câmara pulpar. Então, essa nova camada de dentina, formada por uma nova geração de odontoblastos, é chamada de dentina reparadora. A dentina, quando acontece principalmente com uma agressão mais aguda, bem próxima à polpa, geralmente até estimulado por alguns medicamentos, como a gente vai citar aqui o hidróxido de cálcio e o MTA. Agora, a esclerose dentinária, você não tem a morte dessa camada de odontoblastos, essa primeira geração. A esclerose dentinária, ela pode inclusive acontecer afastado da polpa. Pode acontecer próximo à polpa? Pode, mas ela pode acontecer afastada da polpa. Dentina reparadora vai ser realmente sempre a polpa, sempre próximo. E a esclerose dentinária é quando acontece uma lesão, uma agressão de baixa intensidade afastada da polpa e a polpa já se liga, através dos prolongamentos do odontoblasto, opa, está tendo uma alteração, está tendo uma agressão lá naquele setor ali afastado. Manda um comando para esse odontoblasto, começa a depositar hidroxiapatita nessa região para tentar obliterar os túbulos dentinários. Por mais que fique com uma cor estranha, por mais que o formato fique estranho, fique uma dentina meio amorfa, por mais que a cor não fique legal, enfim, que a polpa quer, oblitera isso, diminui a permeabilidade dessa dentina, torna ela mais resistente para que essa agressão não continue a progredir e não atinja a polpa. Então essa dentina, clinicamente, a gente vai ver muitas vezes uma dentina na cor acastanhada, bem escura, tá? Mas é uma mesma camada de odontoblasto que formou. É uma resposta, uma proteção da própria polpa. Isso torna a dentina menos permeável aos ácidos bacterianos, ou seja, essa obliteração, essa esclerose, essa deposição exagerada de hidroxiapatita torna essa dentina menos permeável. Então, vamos ver aqui os fatores etiológicos e fisiológicos das alterações pulpares. Temos fatores bacterianos, físicos, químicos, fisiológicos e o próprio envelhecimento, que de certa forma também é fisiológico. Então, bacterianos, toxinas e enzimas associadas à cárie dentária. Físicos, aqui não precisa nem muito decorar, né? Porque isso aqui é mais de entender, a gente consegue raciocinar sobre isso. Fatores físicos, a gente pode dividir em mecânicos, patológicos ou mesmo calor. Mecânicos, trauma, fratura, iatrogenia, preparo das cavidades, são agressões físicas. Você está removendo ali uma parte da dentina. Patológicos, atrição, abrasão, erosão, raspagem periodontal. Geralmente esses patológicos são de baixa intensidade, vão acontecendo constantemente, características crônicas. Calor, decorrente de preparos cavitários e materiais restauradores, ou seja, um preparo cavitário principalmente sem refrigeração. Material condutor térmico também pode gerar esse calor e essa agressão. E processos químicos, materiais oriundos de resinas compostas, principalmente quando a resina composta apresenta um grau de conversão baixo, que você tem monômeros não reagidos e eles podem gerar uma agressão à dentina e à polpa. Fatores fisiológicos, alterações dimensionais da cavidade pulpar, pelo diâmetro dos túbulos, esclerose dentinária e tratos mortos. Ou seja, ao longo da vida, mais dentina vai sendo depositada, os túbulos dentinários vão ficando cada vez mais fechadinhos, mais obliterados, e o volume da câmara pulpar também vai reduzindo. Isso é uma alteração fisiológica da polpa. Então, a polpa de um dente jovem geralmente tende a ser mais volumosa do que a polpa de um dente velho, tá? Não estou nem falando de um paciente jovem, um paciente velho. Falando de dente jovem, dente velho. Porque às vezes o paciente já tem muitos anos de idade, mas o siso, por exemplo, terceiro molar nunca entrou em oclusão. Então ele nunca sofreu aquele desgaste, nunca sofreu aquele estímulo de baixa intensidade que reduz o volume da câmara pulpar. E o envelhecimento, alterações estruturais da polpa, células, fibras, vascularização, inervação, calcificação, tudo isso vai alterando conforme o envelhecimento, tá? Então, como proceder para preservar a saúde da polpa nos preparos cavitários? Isso aqui, gente, também não precisa decorar. Isso aqui todo mundo já sabe, isso aqui vocês já aplicaram, né? A gente vai falar bastante de
refrigeração, usar brocas novas, instrumentos cortantes afiados, nada para você gerar nenhuma agressão. Tudo aquilo que o professor de dentística e de prótese já chamou a atenção de vocês. Vamos lá. Então, primeiro, profundidade do preparo. Como a gente vai evitar isso? Quanto mais profundo o preparo, maior o risco de agressão pulpar. Claro, se está mais próximo à polpa, além do que a gente, como viu lá no Baratieri e no Conceição, naquele quadro, mais próximo à polpa, o diâmetro dos túbulos dentinários é maior. O número de túbulos dentinários também é maior. Consequentemente, a dentina próxima à polpa ela é mais permeável. Ela mais permeável, ela não é tão efetiva na proteção da polpa quanto ela é afastado, próximo ao esmalte. Então, se você tem um preparo profundo próximo à polpa, a chance de ocorrer alguma patologia, algum desgaste nessa polpa, vai ser maior. Existe uma relação direta entre a quantidade de dentina remanescente pós-preparo cavitário e a vitalidade pulpar. Ou seja, idealmente, nosso preparo não deve desgastar excessivamente. Você tem uma boa espessura de dentina até a polpa, para fazer essa proteção da polpa. Outro aspecto, extensão do preparo. Extensão do preparo é o seguinte, já não estou falando de profundidade, estou falando assim de uma extensão mesmo, um preparo mais amplo. Comparando, por exemplo, um preparo do tipo inlay com um preparo onlay overlay, que eu tenho, às vezes a profundidade é a mesma, mas a extensão é maior. Um preparo onlay ou mesmo overlay vai gerar uma agressão à polpa maior do que um preparo inlay, que é um pouco mais reduzido. Cada porção de dentina removida expõe milhares de túbulos dentinários, aumentando a permeabilidade dentinária, ou seja, mais dentina exposta, maior a permeabilidade, maior a chance de agressão a essa polpa. Preparos além da JCE, ou seja, quando o nosso preparo já chega na porção radicular, qualidade inferior da dentina radicular, que contém hipocalcificações e predisposição à infiltração e avanço da cárie. Ou seja, a cárie, quando ela atinge a porção radicular, essa dentina ela é mais pobre, menos calcificada e, consequentemente, não tem uma proteção tão eficiente quanto a dentina coronária. Refrigeração. O movimento do preparo deve ser pendular, intermitente de pressão sobre a estrutura dentinária para evitar o calor. Ou seja, nada de fazer aquele preparo com muita força, constantemente, porque isso gera calor. É atrito que você está gerando, atrito gera calor. E a polpa, ela não está resistente a uma variação de temperatura muito alta. Tem alguns estudos que mostram que uma variação de 5,5 graus na polpa, você já pode alterar irreversivelmente, você já pode gerar uma necrose pulpar só aumentando a temperatura em 5,5 graus. E se você faz um preparo, você gera muito calor. Sem refrigeração, então tem que tomar o máximo de cuidado com isso. Sugestão, descarte das brocas após 4 preparos MOD. Você usar sempre uma broca bem afiada, com alto poder de corte. Deve-se usar refrigeração com saída dupla ou tripla, aquela aguinha saindo virada para a ponta ativa da broca, tá? De vez em quando a nossa caneta fica entupida, né? Aí tem um desentupidor, é facinho desentupir, limpa ali para sempre garantir uma boa refrigeração. Outro fator, limpeza da cavidade, secagem e proteção do complexo dentina-polpa. Objetivo, favorecer a adaptação do material extrador a uma dentina limpa e mais livre de micro-organismos possível. Ou seja, você está removendo um tecido cariado, tem bactéria naquela região, às vezes tem resto de alimento, tem uma porção de sujeiras. Então não é simplesmente fazer o preparo para você remover e dar uma conformação geométrica do seu preparo. Você também tem que limpar aquela dentina para garantir uma boa adaptação do material extrador, para você garantir uma boa relação dos nossos materiais de adesão, por exemplo, e garantir também, consequentemente, uma boa adesão, uma boa longevidade. Materiais, DTA, que é um material não desmineralizado, não gera desmineralização na dentina, tá? Ou a 0,2% ou clorexidina. Toma cuidado que em alguns casos a clorexidina pode afetar o cimento, enfim, tem que tomar cuidado com isso. Secagem, evitar o uso prolongado de seringa de ar, isso todo mundo sabe, você não precisa nem decorar.
Ideal seria bolinhas de algodão esterilizadas. Na verdade, mais ideal ainda que a bolinha de algodão é o papel absorvente. Proteção do complexo dentino pulpar, ficou um dentinho pulpar, dentino pulpar, hidróxido de cálcio e cimentos de anônimo de vidro, que são materiais considerados extremamente biocompatíveis. Vamos ver algumas questões então dessa proteção de complexo dentino pulpar. Tem mais informação ainda para passar, mas umas questõezinhas básicas. Questão número 1, bombeiros. A sensibilidade dentinária está relacionada com letra A, protetor pulpar utilizado no preparo. Estranho, né? Letra B, movimentação do fluido nos túbulos dentinários, de acordo com a teoria de Brandstrom, teoria de hidrodinâmica. Resposta certa é a letra B. Mas vamos ver o seguinte. Solução irrigadora utilizada. A gente faz solução irrigadora quando já removeu a polpa, né, para o tratamento endodôntico, ou até mesmo uma condição de curetagem pulpar, ou a gente vai ver isso mais para frente. Técnica de instrumentação? Não. Medicação intracanal utilizada? Nem não. Então a resposta certa, letra B. Questão número 2. Os vernizes cavitários são utilizados nas restaurações com amálgama de prata com a finalidade de... Ainda vou falar mais de verniz cavitário. Letra A. Serem bons isolantes térmicos e estimularem a formação de dentina? Não. Quem que estimula a formação de dentina? Vocês lembram? Hidróxido de cálcio ou até mesmo MTA. Letra B. Serem bons isolantes térmicos e elétricos? A gente vai ver que o verniz cavitário ele é um bom isolante elétrico, mas não é um bom isolante térmico, até porque ele é, muitas vezes, de resina. Então ele não é bom isolante térmico, mas é um bom isolante elétrico. Então legal. A gente vai falar mais dele. Letra C. Serem bons isolantes térmicos e aumentarem a microfenda com o passar do tempo? Não, aumentar a microfenda não faz sentido. Letra D de dado. Constituem reserva de flúor? Que material constitui reserva de flúor? Cimento de anônimo de vidro. Muito bem. Letra E. Diminuir a infiltração marginal e prevenir a descoloração marginal das estruturas dentárias? Correto. Interessante que, clinicamente, antigamente não se usava muito verniz cavitário na restauração de amálgama. Depois de muito tempo, o dente ficava bem acinzentado. Por mais que você removesse o amálgama, o dente está completamente cinza. Com o verniz cavitário isso não acontece. Isso eu já peguei um caso de uma paciente que eu tive que fazer uma coroa total, porque mesmo removendo o amálgama de um pré-molar superior que aparecia no sorriso, o dente estava completamente acinzentado. Aí não tinha como, não era só remover o material. Então, preparo que envolver isso tudo. Então a resposta certa, letra E. Bom, número 3, Prefeitura aqui do Rio. Na proteção pulpar indireta, o hidróxido de cálcio é indicado na forma de... Vai falar isso mais à frente também. Indireta, quando você não tem contato diretamente com a polpa. Cimento e hidróxido de cálcio. Muito bem. Exatamente. Mas é uma proteção pulpar indireta. Porque você está protegendo a polpa? Tá. Contra alguns estímulos térmicos, elétricos, contra algum material restaurador. Só que você não está tendo contato diretamente com a polpa. Você está tendo contato com a dentina. Então é o forro mesmo. Exatamente. A gente considera como material de forro quando é uma pequena camada. O material já é a base, um pouco maior a base, que a base já serve também para proteção pulpar, obviamente, às vezes uma proteção mecânica, mas muitas vezes para aplanar aquela cavidade. E aí você facilita a sua restauração, diminui a espessura de material. Mas o forro você não consegue botar uma camada muito espessa, porque às vezes o material, como o hidróxido de cálcio, não tem condições de ficar uma grande espessura, ele não tem essa indicação, a gente vai ver por quê. Questão 4. A ação do hidróxido de cálcio em um capeamento direto no início é D. Vocês sabem essa? Perfeito. Isso aí também, você já sabe, isso você já viu na faculdade, tá? Só relembrando. Primeira coisa que a gente faz é necrose da camada superficial da polpa. É engraçado porque a gente para e pensa, no primeiro momento ele gera necrose pulpar, necrose da camada de odontoblast. Vamos, Mariana. Só que depois essa necrose é benéfica,
porque você tem ação das células mesenquimais indiferenciadas se diferenciando em uma nova camada de odontoblastos e essa nova camada de odontoblastos formando a dentina reparadora. Então, a resposta certa, letra A. Olha a questãozinha extra que eu botei. Quem quiser pode tirar foto da UFRJ. Desse domingo, dia 6 de maio. À medida que se aproxima da polpa, a dentina é mais permeável. Beleza. Segundo Conceição, 2005, assinale a afirmação correta. Letra A. Próxima polpa, a área total de canalículos dentinários é de 45%? Está certo ou está errado? Está certo, exatamente como a gente viu lá naquele quadro. Afastado da polpa, na junção, perto da junção amelo-dentinária, perto do esmalte, o Conceição fala de uma área total de 1%. E o Baratieri, ele fala de 45 mil canalículos por milímetro quadrado e próximo ao esmalte, 20 mil por milímetro quadrado. Letra B, vamos ver as alternativas. Próximo à junção amelo-dentinária, a área total de canalículos é de 12%. 1% só, está errado. Aí que tá, olha a letra C. Próximo ao esmalte, o diâmetro do túbulo dentinário é de 1 micrômetro. Ele fala de 0,7. Porém, tá aí na tabelinha. Porém, é exatamente essa afirmação que o Laguerce faz. Que ele fala que perto do esmalte, o diâmetro é de 1 milímetro. Mas a prova está perguntando segundo Conceição. Que maldade, né? E assim, eu estava até comentando aqui, o mais complicado dessa prova, inclusive, porque no edital não tinha bibliografia. Então, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se essa questão vai ser anulada ou não. É, a questão está pedindo. E a questão, eles se respaldaram, botaram segundo Conceição, ponto final, eles não aceitaram recurso nenhum. Agora... tirou questões da prova de artigo, cara. Exatamente isso que eu ia falar. Segundo Conceição 2005. Exatamente, mas Conceição, quem é esse Conceição? Será que ele está falando exatamente do Everton Nock Conceição? 2005? Ou pode ser... Não, será que não tem nenhum outro Conceição que escreveu algum outro livro? 2005? Ou outro artigo? 2005? Sim, pode ter, não pode? Se você encontrar, por exemplo, eu sou Fábio Pinheiro Santos, mas se encontrar um Fábio Pinheiro Conceição que escreveu um artigo em 2005 falando outra informação, será que não cabe? Não sei, vai ser muito difícil achar, mas assim, realmente não está muito fechadinha. É, não sei. Não sei. Boa pergunta. Agora não, não aceita. Porque eles aceitaram recurso é como se estivessem colocando na banca que eles mesmos escolheram. Exatamente. Exatamente. Mas assim, essa questão eu não acho que vai ser anulada não, mas tem outras questões. Eu não botei aqui na aula. É, exatamente. Tem outras, tem outras questões dessa prova que não estão amarradas em relação ao autor. E aí você encontra no livro lá que eles usavam, tipo, eles usavam Laguerce em algumas questões. Ah, segundo Laguerce, responda isso. Na outra questão eles não citaram nada, mas o Laguerce falava o contrário do que o gabarito oficial. O gabarito preliminar também, né? Não, não tem justificativa. Só tem o gabarito preliminar. O recurso até hoje. Então, assim, a data para fazer recurso até hoje. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que essa daqui não vai ser anulada, mas sim, você vê que tem que ficar muito atento no que ele está pedindo em relação ao autor. Né? Porque, às vezes, ele poderia pedir segundo Baratieri. Né? É. E aí? Você não tem que botar o que você acha, você tem que botar o que a autora acha, o que a prova está pedindo. Né? Vamos ler aqui a questão da alternativa D. Próxima polpa, o diâmetro do canalículo dentinário é de 4,5 micrômetros. Eles deram uma confundida, né? Porque a gente sabe que a área total próxima polpa é de 45%, que segundo o Baratieri, o número de canalículos é de 45 mil
Aí bota assim, você fica lembrando 45 na mente, e bota 4,5 micrômetros. Bota a casquinha de banana ali. Não, mas não é isso tudo não, é 2 ponto alguma coisa. Tem aí no... Aí ainda não decorei tudo não. Letra E. O diâmetro do canalículo dentinário não interfere na permeabilidade da polpa? Errado, erradíssimo. Então, resposta certa, letra A. Segundo até, inclusive, o gabarito preliminar. Pelo menos isso.